Olá, pessoal. Eu sou o Diogo Fontana, escritor, fundador da editora Danúbio. A gente está começando mais um episódio do nosso podcast Futuro da Literatura Brasileira, o programa onde eu e o Douglas Lobo comentamos as notícias literárias e do mercado editorial. Boa noite, Douglas. Boa noite, Diogo. Sempre um prazer estar aqui com você. Então, avisos bem rápidos, sem enrolação. Duas notícias muito boas. A primeira tem um conto do Samuel Freitas no blog, editoradanubio.com.br. Tem um conto chamado Caixa de Bombons, é um conto inédito, não faz parte do livro que a gente publicou dele, do Jumento e o Carcará. Então, se você gostou do Jumento e o Carcará, gosta dos contos do Samuel, dá uma olhada lá que você vai gostar desse conto que está publicado no nosso blog. E outra notícia, o pessoal já sabe, né? Douglas já sabe, muita gente já sabe, o livro do Milton Gustavo, O Deus Oculto no Canto do Corner, publicado pela Danúbio ano passado, foi selecionado entre os semifinalistas do Prêmio Jabuti 2024 na categoria Romance de Entretenimento. E eu confesso que eu fiquei bastante surpreso, fiquei contente, mas surpreso, porque sempre inscrevi os livros da Danúbio nesses prêmios literários com certo ceticismo, e porque noblesse oblige, por senso de dever, e fiquei contente com o reconhecimento já, pelo menos como semifinalista. Vamos ver no que vai dar. Dia 5 eles vão divulgar os finalistas, e a gente fica na torcida aí, um pé atrás. Agora vamos para as notícias, então. Começando aqui por uma notícia que você, Douglas, me mandou. É do Substack, né? Fandom Post. É uma notícia em inglês. Even a New York Times writer knows fantasy traditional publishing is impossible for a white male author. Mesmo por um escritor do New York Times, né? Ou seja, jornalista do New York Times, ele sabe que publicar publicação editorial tradicional, ou seja, de uma editora tradicional, não autopublicação, é impossível, não dizer improvável, para um autor branco e homem. A coisa está assim nos Estados Unidos. Sim, de fato, essas notícias são importantes para a gente, né? Para a gente ficar feliz com a nossa situação, né? Já ao invés de... Porque o problema de mercados estruturados, como os Estados Unidos, é que quando essas tendências se consolidam, se duvidar, é mais difícil romper elas lá do que aqui, né? Você tem um mercado todo estruturado, com agentes, editoras, etc. Agora, o consenso, e não é só essa notícia, dizem que o Brandon Sanderson, que é um ator de fantasia, parece que ele está com dificuldade de publicar livro também, e ele é um best-seller. O consenso é o seguinte, o mercado editorial decidiu focar em minorias e focar nas chamadas minorias tradicionais e, em paralelo, uma minoria que eles entendem que é forte no mercado, que é a minoria das mulheres, né? O que é um fato, de fato, as mulheres em geral sempre foram, né, em termos de mercado literário, não só nos Estados Unidos, mas acho que no mundo todo, sempre foram assim um público forte, né? Mas o mercado editorial americano decidiu focar, né, nas minorias como um todo e focar também na minoria mulheres, que é a literatura, que ele tem uns termos para isso, é chick lit, literatura feminina, que são esses romances. Você vê a capa na Amazon, né? É um cara bonitão, de paletó. Liso não conquista, né? Mulher nesse livro é só... O Mendigo e a Loirinha, não tem esse livro lá. E aí o mercado está muito focado nessa literatura feminina, né? Eu chamaria mais de feminista do que de feminina. Não, eu acho que nem de feminista dá para chamar, mas... E a minorias em geral, né? E isso, Diogo, é interessante, porque eu tenho lido sobre isso. Não se reflete só nos escritores que estão publicando. Muitos livros da literatura clássica que não conseguem se encaixar nesse nicho, nesses dois nichos, eles não estão sendo reeditados pelas editoras. Muitos autores antigos estão desaparecendo. Do cânone, né? Exatamente. Estão ressuscitando autores sem importância nenhuma, mas baseado em critério de raça ou gênero ou orientação sexual, e dando destaque, isso tem acontecido mundialmente, né, em detrimento de autores consagrados pela sua qualidade literária.
Mas o pior é que se fosse de fato uma revisão, seria até válida, porque uma revisão teria implícito a ideia de um debate, de uma discussão. Não é o que está acontecendo. Se você pega, por exemplo, livros do Graham Greene, por exemplo, e você some com eles das livrarias, uma geração inteira não vai nem saber que existiu esse escritor. Um escritor, homem, branco, católico. Exato. E aí você pode dizer para o jovem, não, houve uma revisão do cânone. Não, desculpe, eu não acho que houve uma revisão do cânone. Substituição, não foi uma revisão, uma substituição. E aqui diz a reportagem que isso começou na década de 2010, quando ativistas woke começaram a, inclusive, pedir para os seus leitores, em geral, que não lessem livros de autores homens brancos. Ou seja, o livro não interessa, né? Interessa o autor. Critérios completamente não estéticos, extraliterários e políticos. Sim. Ou seja, uma politização da literatura, da arte. Né? Aqui diz, inclusive, na reportagem, do Substack, que o establishment editorial só tem publicado, comprado direitos para livros baseados em raça, gênero e orientação sexual, o que tecnicamente é ilegal, diz a reportagem. Mas como é que vai provar? Não, de fato é, porque é um preconceito. Não é uma discriminação editorial por motivos mercadológicos, porque são autores best-sellers que são renegados, ou best-sellers clássicos, né, como o Graham Greene, você deu um exemplo, né, um sujeito que vende livro há décadas, muitos livros há muitas décadas. Então, eles são desconsiderados não por nenhum motivo que não seja que o sujeito é branco. Sim, e aí é a velha história. Numa sociedade que adora processo judicial como a sociedade americana, eu não descarto que no futuro, o problema é que raramente isso vai ser dito. Mas, por exemplo, se você tem um livro rejeitado por causa da cor da sua pele, isso é tecnicamente racismo. Bem, eu acredito que pode acontecer no futuro breve nos Estados Unidos, isso me parece coisas dos Estados Unidos. Essa coisa toda de woke surgiu lá, né? Surgiu lá, se espalhou. Vida confortável da guarita para essas coisas, essas ideias. E parece que é de lá que vai surgir, espero, o antídoto, né? E eu imagino whistleblowers, né? Informantes, gente de dentro do mercado editorial, indo a público e dizendo que aconteceu isso e aquilo. E aí você teria material para processo com base em testemunhos, né? Uhum. Espero que venham a público aí, gente do mercado editorial, e diga, não, a editora X deixou de publicar o fulano porque ele é heterossexual, porque ele é católico, porque ele é cristão, coisas do gênero. E nem levou em conta o mérito da obra, né, o mérito literário, e nem o potencial mercadológico, que historicamente sempre foram as coisas que pesaram, ainda mais o mercado americano, que é tão comercial, né? Capitalista, sim, de fato. Mas eu não duvido que o capitalismo, que na cabeça dos editores de lá, eles acham que estão preenchendo uma tendência de mercado, vamos dizer assim. Eu não descarto a possibilidade, não. Trazendo aqui um pouco para a nossa realidade, ainda falando dessa cultura woke, essa palavra é um horror, né? Cultura woke. Eu gosto de usar esquerda diversitária, mas é um termo que a pessoa entende, né? Cineasta... Não, mas eu acho que o movimento não merece uma boa palavra, não, esse movimento. É melhor ficar com essa palavra mesmo. A palavra se alinha ao conteúdo, nesse caso. Notícia que saiu em vários lugares, né? Aqui eu peguei da Folha, mas está no blog da Danúbio, depois, pessoal. Acho que eu vou deixar o link na descrição do YouTube. Cineastas lançam um manifesto anti-woke no setor audiovisual. Josias Teófilo e Newton Canito criticam o identitarismo que estaria sufocando a atividade criativa. Cineastas Josias Teófilo e Newton Canito lançaram na segunda-feira 14 o manifesto anti-woke. O manifesto está no site da Danúbio. Espero que o pessoal dê uma olhada, então vou deixar o link. Não vou ler ele inteiro aqui. Mas, entre os signatários estão Marcílio Moraes, que é um dos autores de Rock Santeiro, Paulo Cursino, roteirista, Fábio Danese, autor de séries, Matheus Basso, da plataforma Lumine,
o Alexandre Soares Silva, que é escritor e roteirista, é um dos signatários, e tem outras pessoas. E, no fundo, o que eles estão dizendo é que aqui no Brasil, no caso, para a captação de recursos, né, do Ministério da Cultura, editais estaduais e municipais, Lei Paulo Gustavo, Ancine, todos usam abertamente critérios da ideologia woke. É isso aí que está acontecendo mesmo? De fato, sim, de fato, tem. Eu participei de um edital de teatro que pediam, aumentava a pontuação se você tivesse no elenco gay, negro, essas minorias. Autodeclaradas, evidentemente, né? Porque sim, a coisa virou uma maluquice completa. E exemplo dessa cultura woke, eu escutei um idiota uma vez falou para mim que esse negócio de cultura woke era teoria da conspiração. Aí eu pensei, okay, esse cara não sabe nem o que é cultura e nem o que é conspiração, né? E com certeza não sabe ler inglês também não, porque em inglês os grandes jornais já usam o termo. E mostrando que não é teoria da conspiração, que de fato existe não é teoria, não é nem conspiração, porque, ao meu ver, é aberto. É aberto, tá em edital. Por isso que eu falei, não sabe nem o que é cultura nem conspiração. Cultura é um sistema de valores, né? E prioridades, jeitos de fazer as coisas. E existe esse sistema de valores em vigência de uma década para cá. Um sistema de valores que prioriza as pessoas por raça, gênero ou orientação sexual, com o pretexto de fazer equiparação histórica, né, de pagar uma dívida que a sociedade teria com as pessoas. A dívida do passado, então vão fazer justiça agora. Então é uma forma que eles acham que eles estão fazendo justiça, né? Cometendo várias injustiças, como, por exemplo, deixando o Graham Greene fora de catálogo, ou um escritor que é best-seller em fantasia não conseguir publicar, mesmo sendo best-seller, o que é uma óbvia injustiça. Então, em nome da justiça, estão cometendo várias injustiças, né? Que nem o sujeito que, em nome do bem comum, acumula vários males individuais, né? Aqui, na Prêmio Oceano, saiu no Instagram deles. Eu acredito que seja uma propaganda de um livro, eu imprimi aqui, uma propaganda de um livro que eu acredito que seja finalista. O livro chama Baldeação. O autor é um sujeito chamado Luiz Maurício Azevedo, saiu por uma tal de editora de cultura, é um livro de contos. Eu acredito que seja um dos finalistas do Prêmio Oceano na categoria prosa. E tem aqui um textinho que é uma espécie de sinopse, eu vou ler aqui para você. Baldeação, de Luiz Maurício Azevedo, leva o leitor a entrar e sair de cenas, situações, personagens e perspectivas nas quais se imprime uma visão irônica e crítica de uma sociedade racista, misógina, elitista. Nos 26 contos do livro semifinalista do Prêmio Oceano, semifinalista, tá, que está respondido, nem tinha lido direito. Oralidade, repetições, anáforas contribuem para associar um ritmo ágil aos flashes de um cotidiano que oprime, exclui e aliena. Está com sono aí? Já dormiu? Sim, com certeza, com certeza. Eu não sabia que a gente vivia na sociedade racista, e agora? Cotidiano que oprime, exclui e aliena, né? Uma sociedade racista, misógina e elitista. Sociedade racista e misógina que tem Cruz e Souza e Machado de Assis, dois negros como nossos grandes expoentes da literatura, né? Um da poesia Sim. e outro dos romances da prosa, poeta também, sem contar Lima Barreto. Uma vez eu estava falando com o Alexandre Soares Silva, né? Qual que é o lugar que os negros têm? Um desses autores aí, bobinhos, da cultura woke, contemporâneos e insensatos, fez uma pergunta retórica, acho que um artigo de Folha de São Paulo, qualquer coisa assim. Qual é o lugar dos negros na literatura brasileira? O Alexandre respondeu: o protagonismo. Desde o século XIX, pelo menos, com Machado de Assis, Cruz e Souza, comecinho do século XX com Lima Barreto. Mas não. Na música popular, nem se fala. O samba, por exemplo. Nem se fala na música popular. Agora, qual que você acha que é a possibilidade de pessoas com uma visão tão ideológica da realidade, como essas que estão
loucas, intoxicadas de cultura woke, assim. Qual que é a possibilidade dessas pessoas fazerem boa literatura ou boa arte em geral? Eu acho muito difícil. O máximo que eles podem fazer, se eles escreverem bem, é eles, sem perceberem, documentarem a cultura woke, o mundo woke em que eles vivem, para estudo posterior, né? Estudo principalmente de psiquiatras, né? Mas a pessoa que vive numa bolha, e é importante, né, deixar claro que não são só os wokes que vivem em bolhas hoje em dia, mas a pessoa que vive numa bolha, ele dificilmente, ou ele escreve muito bem e consegue dar algum depoimento sobre a bolha específica em que ele vive, e isso vai ter limitações, né, não é algo que ele vai poder fazer a vida toda, ou ele tem que ter uma certa abertura para outros grupos sociais, para perceber que, se tem uma coisa que o escritor não pode ser, é provinciano, né? Ele não pode achar que o mundo dele é o único mundo que existe, né? Já tentaram desqualificar ali Machado de Assis, dizendo que ele não podia ser um grande escritor porque ele tinha uma vida muito pacata, né? Uma vida muito regrada, normatizada. Mas veja bem, não interessa como o escritor vive, interessa se ele consegue conceber e pesquisar sobre outros mundos além do que ele vive. Isso aí é o que realmente interessa. Então, se tem uma coisa que o escritor não pode ser, é fechado dentro da bolha dele para efeitos literários. Ele pode ter até uma vida reclusa, vamos dizer, modesta, mas a imaginação dele sempre tem que ser maior do que a vida que a rotina dele, vamos dizer assim. O escritor, para mim, ele é uma espécie de etnólogo, né, do seu próprio povo, antropólogo da sua própria cultura. Ele tem uma espécie de olhar irônico sempre, aquele distanciamento do antropólogo que vai na tribo do Alto Xingu e só observa, só olha, né? Um flaner, um observador da vida, o sujeito que está olhando o espetáculo, ele está dentro do espetáculo, mas ele consegue dar 2 passos para trás e observar como se ele estivesse na plateia, né? O espetáculo da vida. É como e se nas o sujeito práticas, estiver intoxicado de ideologia, bem, e a ideologia do seu tempo, bem, ele não está observando as coisas, ele está só sendo as coisas. Ele é o observado, ele é o objeto a ser observado. Ele é personagem, ele não é autor. Ele é um protagonista da vida, mas não da literatura. E não tem os dons para ser protagonista da literatura. Ele não tem o olhar do escritor. É impossível o sujeito intoxicado de qualquer ideologia ter o olhar do escritor. Não vai ter. Os grandes escritores que começaram, que foram membros do Partido Comunista no século XX, e que começaram escrevendo dentro dos dogmas que o Partido Comunista exigia, cedo ou tarde acabaram chutando balde e se rebelando. A Raquel de Queiroz foi cedo, o Jorge Amado foi mais tarde. Mas os sujeitos não aceitavam que aquele cabresto ideológico sob o... Carlos Drummond de Andrade também rompeu com o Partido Comunista. Também, os sujeitos não aceitavam. Agora, todo esse pessoal da cultura woke aceita bonitinho, né? Balindo que nem ovelhinha. É curioso isso. Os escritores antigos tiveram que ser aliciados. Esses não precisam ser aliciados. Exatamente, tem toda a razão. Né? O Partido Comunista chegava nos caras e falava: vem aqui escrever pra gente, mas você tem que escrever aqui do jeito que o tio Stalin mandou, tudo bem? Ele, não vou escrever desse jeito, não, nem fudendo. Agora é o contrário. Os caras lá batem na porta da editora, vejam como eu sou comportadinho aqui, eu fiz tudo exatamente como precisa ser feito, conforme os cânones, os padrões, os dogmas, as doutrinas da cultura woke. Sim. Sou um bom aluno, sou um excelente aluno. Porque isso é uma armadilha que quando você é jovem, você corre sempre esse risco. O jovem, em geral, ele quer se integrar em alguma coisa. Ele quer fazer parte de alguma coisa. Só que esses escritores têm 40 anos, né? Não, mas essa geração... Essa geração vai morrer jovem. Não, eu vi notícia que os cientistas estão querendo passar a adolescência até os 24 anos, por causa dessa geração. Já passou faz tempo, eles estão atrasados. Eu empiricamente constato que isso aí já se prolongou há muito tempo, faz tempo. Que é o adolescente, né, que em inglês eles chamam de kid adults, uma mistura de kid com adulto. Esse fenômeno já está há muito tempo documentado. Tem um livro da Diana West, The Death of the Grown Up, a morte do homem maduro, do homem adulto. Maduro. The Death of the Grown Up, um livro que já tem quase 10 anos, e não é só ela que fala sobre isso, tem muita gente que já
Já recrutou. Então você vê esse pessoal aí, Então, cabeça eu acho que adolescente mesmo, cabeça, personalidades frágeis, mas ao mesmo tempo absolutamente inseridos no establishment, ganham os prêmios e tudo mais, mas ao mesmo tempo eles têm aquela postura de revoltadinhos, né? O que também é típico de adolescente. eles criticam a elite, mas sem perceber que se você ganha os prêmios literários mais importantes do país, você é parte da elite. Sem dúvida, se você é professor universitário nas principais universidades do país, nas mais prestigiadas, você também é parte da elite. Se você publica pelas grandes editoras e teus livros são traduzidos no exterior, você sem dúvida faz parte da elite daquele país, da elite literária, da elite cultural e da elite em termo mais abrangente mesmo, né? Mas não, tem sempre aquela postura de outsider, de pária. E para mim, em parte isso é fingido, em parte é inconsciência. E aí essa inconsciência também é inaceitável num artista, né? O sujeito não sabe nem quem ele é, onde ele está. Como é que ele vai poder escrever alguma coisa que preste? É por isso que a formação principalmente de um escritor, mais do que os outros, mas principalmente de um escritor, todo escritor deveria passar por uma fase de vida de introspecção, de conhecer a si mesmo, né? De ver suas falhas, seus defeitos e conhecer seu lugar na sociedade. Eu acho que todo escritor deveria passar por isso, para você poder observar os outros, tendo primeiro conhecido a você próprio antes, né? Os orientais tinham essa filosofia que eu acho muito interessante. Quando eu estudei práticas de meditação no Rio de Janeiro, eles tinham essa coisa: você não vence o mundo sem antes vencer a si mesmo. Se você não se conhece, não conhece seu real valor, seu peso no mundo, seus conflitos, se você não é centrado, como é que você pode achar que você vai conseguir agir no mundo? Já que os conflitos do mundo são muito mais complexos do que os seus conflitos, né, interiores. Então, o que você vê, ele é curioso. São pessoas sem personalidade formada querendo mudar o mundo. Ainda sobre essa chatice que é a cultura woke, a literatura dela oriunda, eu tenho a seguinte opinião. O nosso assunto aqui é a literatura brasileira. Vou já morrer e virar um fantasma. Sobre a seguinte opinião. O nosso papo aqui é sobre literatura brasileira, né? E se tem uma coisa que a cultura woke não é, e que a literatura produzida em língua portuguesa no Brasil, a partir dos cânones woke, não é literatura brasileira, né? Isso é uma estética importada que vem dos departamentos de humanidades das universidades norte-americanas, que entrou como um patógeno, um ente estranho, um corpo estranho na nossa corrente sanguínea, mas não é nosso. Cultura woke não é cultura brasileira. E literatura woke não é literatura genuinamente brasileira. Eu acho que isso é um empréstimo que vem de fora e um empréstimo mal quisto. Não precisava ver. O próprio Nelson Werneck Sodré, nos anos 90, no ensaio que eu nunca mais consegui encontrar, que foi numa revista impressa, circulava na época e depois sumiu, ele acusava os novos escritores de serem muito influenciados pelas modas literárias estrangeiras, né? O Afrânio Coutinho também fazia essa crítica, né, nos anos 70, no caso da teoria literária. O que você vê, o woke também é condenável nesse sentido. Não dialoga com a tradição literária brasileira e não dialoga com a realidade social brasileira. Nem um pouco. Nem um pouco. O povão não está nem aí para isso. Nos Estados Unidos, você entra às vezes no escritório, tem um cara branco mesmo, olho verde, louro, com sobrenome Campbell, não sei, uma coisa assim. Aí você vai ver, a família do cara é descendente da primeira aristocracia que morou nos Estados Unidos, etc, etc. Eu acho que as linhas raciais no Brasil, para falar especificamente de uma minoria, elas não são tão definidas quanto nos Estados Unidos. Nenhum, pelo contrário, é um contraste extremo com a realidade americana. Essa coisa de comunidade negra, comunidade irlandesa, comunidade italiana, comunidade WASP, sei lá o que, isso é coisa americana. O Brasil até é de miscigenação. Todo mundo sabe disso faz 100 anos, desde que o Gilberto Freire escreveu os livros dele, né? E sempre foi. Perfeito. Aí os ativistas dizem, mas a miscigenação
traz problemas. Ok, então escreva escreva um romance baseado nisso. Não tente importar essas critérios. identidades, pelo menos a questão racial, certamente essas identidades elas são importadas, totalmente importadas, é uma coisa completamente artificial. E falando nessas identidades, falando em cultura woke, e encerrar logo esse assunto chato, Jefferson Tenório, aqui notícia do Zero Hora. Jefferson Tenório, 16 de outubro. Jefferson Tenório retrata o ingresso de cotistas negros no ambiente hostil das universidades. Subtítulo: De onde eles vêm, é o nome do romance, acompanha a trajetória de Joaquim, um jovem negro que transita entre dois ambientes completamente diferentes durante a juventude. Obra inspirada na formação do autor será lançada no dia 25 de outubro. Cotistas negros têm ambiente hostil na universidade? Ele diz que sim, eu não acredito nisso, sinceramente. Hostil? Em primeiro lugar, Joaquim é nome português, isso é apropriação cultural. Viu, Jefferson Tenório? O nome dele é Jefferson, que é uma apropriação cultural dos Estados Unidos, só que com um F só, né? Tem uma liberdade ortográfica. Não, o que eu vejo de depoimentos das pessoas que estão na universidade, que são de minorias, é que elas não têm nenhum problema por serem cotistas. Elas enfrentam problemas porque muitas vezes elas não tiveram uma base educacional correta, e eu acho que isso aí não depende muito de ser cotista. Eu acho que ninguém no Brasil tem uma base educacional satisfatória. E quando eles entram na universidade, o rigor que parece existir ainda na universidade choca eles. O rigor de escrever 60, 70, 80 páginas de trabalho acadêmico choca eles se estressam, eles dizem que têm dificuldade de lidar com a burocracia acadêmica, com os professores, porque por falta de diálogo, etc, etc, mas não necessariamente porque são cotistas, mas pelo modo como a universidade é concebida e como a universidade trabalha, e por problemas de base educacional, que eu acho que 90% da população brasileira dos últimos anos tem, independente de se entrou por cota. Você tem toda a razão, e a própria reportagem documenta isso aqui, porque olha esse trecho. Quando Jefferson Tenório começou a ler literatura aos 24 anos, ele já estava na universidade, suponho, e começou a ler literatura aos 24 anos. Ou seja, não foi dado para ele na escola. Sim. Não foi dado para ele não por causa da cor da pele, porque também tenho certeza que ele tinha coleguinha que era branca, que também não teve formação decente. Sim, exato. Então aqui o Brasil é o país que o sujeito chega na universidade sem ler nada, nem um pouquinho, do maior escritor do Brasil, do país. Porque dizem que se você botar Machado de Assis na escola, traumatiza a criança. Aí você não bota, a criança chega na faculdade sem trauma e sem leitura. Interessante outro trecho da reportagem, que é o estudante, quando ele era estudante de letras em Porto Alegre, na primeira década dos anos 2000, ele foi buscar em autores estrangeiros, olha só, como os estadunidenses James Baldwin e Toni Morrison, a representação literária que pudesse mostrar o que é ser um negro em uma sociedade construída para brancos. Ou seja, ele pegou aquela literatura que emergiu com o movimento negro americano. Que estava dentro de um contexto americano, basicamente nos anos 50, 60, principalmente, de segregação racial explícita, legalizada, em estados do sul dos Estados Unidos, e de uma espécie de racismo estrutural, digamos assim, em outras partes da sociedade. Aí talvez o conceito se aplique para a sociedade americana. Importou tudo aquilo, pôs goela abaixo, comprou aquilo, vestiu a camisa e está vivendo isso. E está prosperando com isso. Porque hoje, aos 47 anos, com 3 romances publicados, todos eles com protagonistas negros tateando no mundo da branquitude e tentando encontrar seu espaço. Bem, os protagonistas tentaram encontrar o espaço, mas esse cara achou. Esse cara ganhou o prêmio Jabuti. Esse cara é considerado um dos grandes escritores do Brasil. Ele venceu na vida. Uma sociedade hostil. A vida dele não endossa a teoria dele na literatura, a visão dele na literatura. Ele escreve ficção no sentido de que é ficção mesmo, que é fantasia, de que é irrealidade. Porque o Brasil que ele retrata nos livros não é o Brasil, é os Estados Unidos da Toni Morrison.
sei lá, da agora, Angela Maio. agora eu acho que talvez ele veja o Brasil dessa maneira. Eu não acho que ele veja. Porque ele tem um óculos ideológico. Exato, exato. Ele não está enxergando a realidade direto, com impressões diretas a partir dos sentidos, e depois transformando isso em símbolos e narrativas literárias. Não. Tentando dizer ou exprimir o que ele de fato sente. Ele sentiu algumas coisas, e não duvido que tenha sentido olhares de condenação, mesmo práticas racistas, piadinhas, sim, mas ele não conseguiu pegar esse material e transformar numa experiência pessoal dizível de forma sincera, porque ele emprestou uma interpretação estrangeira. Sim, ele não conseguiu retratar talvez o racismo brasileiro. Não conseguiu traduzir a própria experiência, ou seja, ele não fez aquilo que o escritor deve fazer. Exato. Porque racismo no Brasil eu acho que existe. Ele não existe no sentido estrutural, sinceramente não existe, mas ele existe no sentido individual. Eu moro em Santa Catarina, eu sei que tem gente racista aqui. Aqui no Vale do Itajaí tem cara que é racista mesmo, assim, professo. Existe. Agora, a sociedade brasileira, de modo estrutural, ou de jeito nenhum. De nenhum. Vamos mudar de assunto, vamos sair do Brasil, já enchi o saco. Publish News, 30 de outubro. Editora bielorrussa recebe Prêmio Internacional em Defesa da Liberdade de Expressão. A Associação de Editores Americanos concedeu o 2024 AAP International Freedom to Publish Award à editora. Agora o meus dialetos eslavos, né, não estão muito bem praticados, mas vamos lá. Editora Januszkiewicz Publishing House. Januszkiewicz é uma editora da Bielorrússia que atualmente opera na Polônia. Olha só, maravilha esse regime do Lukashenko lá, né? Uma editora para conseguir publicar as coisas na Bielorrússia, que é um dos antigos satélites da Rússia. É um atual satélite da Rússia do Putin, uma das antigas repúblicas soviéticas, mas cujas estruturas de poder permanecem as mesmas, mesmo depois do colapso da União Soviética. Né? As mesmas pessoas mandam e as mesmas estruturas estão vigentes, tanto é que uma editora um pouco dissidente teve que lançar, fundada em 2014, a Januszkiewicz publica e comercializa obras de ficção, não ficção e livros históricos em bielorrusso, atividades que se tornaram fortemente desencorajadas pelo governo local sob influência russa. Em 2022, o fundador Andrei Januszkiewicz foi preso por vender livros em bielorrusso e ficou detido por 28 dias. Fazer um apêndice, um rápido comentário político, que não é o propósito do programa. Né? A Rússia nacionalista, entre aspas, impedindo a Bielorrússia de ter sua identidade nacional, forçando o russo goela abaixo dos bielorrussos. Isso não é nacionalismo, não é patriotismo, isso é imperialismo, né? Sim, mas todo imperialismo tem uma base nacionalista, se você for analisar friamente. A ideia é assim, eu amo tanto meu país que eu quero que o mundo inteiro seja igual a ele. E Deus me livre, já imaginou um nacionalismo brasileiro desse tipo, hein? Então, boa sorte para esses caras lá da Bielorrússia. Olha aqui, em 2022, os vencedores foram venezuelanos. Editorial Darbar, da Venezuela. Curioso, hein? Agora vamos falar de outra coisa do exterior, né? O Prêmio Nobel. Chegou anteontem o livro da mulher para mim, que é vegetariana, então não deu para ler. Eu até pretendia tê-lo lido para essa transmissão, mas não deu tempo porque a impressão sob demanda não estava assim em catálogo disponível. Está em catálogo, mas não estava em estoque disponível, porque não era um livro assim procurado. Agora que a mulher ganhou o Prêmio Nobel, é um livro procurado, né? Han Kang, o livro é a vegetariana que eu comprei, mas Han Kang venceu o Prêmio Nobel de Literatura, e tem uma reportagem aqui do The Guardian, de 10 de outubro de 2024, que a publicação do livro dela, quer dizer, a premiação dela é um testemunho da importância das pequenas editoras, isso para o contexto de língua inglesa, porque os
livros, como os livros dela, uma autora sul-coreana, no mercado editorial em língua inglesa, saem pelas pequenas editoras, e não pelas grandes editoras. Né? Sim. E aqui no Brasil é curioso porque nós fazemos literatura brasileira, a gente tem que sair por pequena editora, né? Porque as grandes editoras... Eu imagino que na Coreia do Sul ela tem espaço nas grandes editoras, daí para o mundo em língua inglesa ela tem que sair uma pequena editora. Aí aqui nós, você, por exemplo, que publicamos literatura brasileira e não somos celebridades de Instagram ou professores universitários de grandes universidades brasileiras, não temos espaço nas grandes editoras e temos que sair em pequenas editoras. E as grandes editoras brasileiras publicam autores estrangeiros à torto e direito, a rodo. Na verdade, em geral, nos demais países, o escritor nacional é o carro-chefe das editoras, na verdade. Não são mercados baseados em tradução, né? A tradução é coisa para small press publishing. Exatamente. Aqui no Brasil, depois que morreu aquela geração ali, Jorge Amado, né, Rubem Fonseca, etc., as editoras não quiseram, né, criar uma nova geração de escritores com público, apostaram em alguns nomes que não deram certo comercialmente. Eu me lembro que a Companhia das Letras apostou muito no Daniel Galera, uma época, jogou muito dinheiro no Daniel Galera, em termos de publicidade, não deu certo por algum motivo. Aí as editoras acabaram recorrendo a esse modelo de tradução, porque muitas vezes o livro traduzido já tem um marketing atrelado a ele no país de origem, muitas vezes ele vai virar um filme em breve, né? Sobre o Nobel, você conhecia essa autora? Não, na verdade, o Prêmio Nobel, ele sempre funciona para mim como um banho de humildade, porque em 99% das vezes eu nunca ouvi falar dos escritores que ganham. Eu também. Então, não conhecia o John Fosse, que ganhou ano passado, e conhecia o Mário Vargas Llosa, por exemplo. Quando eu começo a falar que eu estou bem informado sobre o mercado literário, o Prêmio Nobel vem e me mostra que eu não estou. Né? Mas uma coisa interessante, porque se você for ver os últimos vencedores do Prêmio Nobel, eu até comentei com você quando saiu, mandei o áudio, né? Me parece que esse pessoal lá está fazendo que nem na Copa do Mundo da FIFA, uma espécie de rodízio de continentes. E agora foi para a Ásia, depois eles dão para um cara da África, depois dão para 2 europeus, mas assim, um do mundo eslavófilo, depois um sujeito da Europa Ocidental, aí vem para as Américas, depois roda de novo, daí põe um indiano, aí um sul-africano, aí vai rodando. E o Prêmio Nobel, quando ele surgiu lá, 100 e poucos anos, eu imagino que a banca examinadora estava lá tratando basicamente da literatura em línguas europeias contemporâneas. Né? Isso incluía as Américas, espanhol, português. O Coelho Neto chegou a ser cogitado seriamente para o Prêmio Nobel nos anos 20. Então era português, espanhol, inglês, francês, né? Quebec fala francês, Martinique fala francês. E Europa Ocidental e Europa Oriental, Polônia, Rússia. E você tinha ali, começo do século XX, Belle Époque, muitos polímatas e muitos poliglotas. Era muito comum você ter pessoas ali que liam 10, 12 idiomas. O Carpo lia 12 idiomas quando ele veio para o Brasil. Então, você tinha gente capacitada para acompanhar um mercado literário que era menor, em termos de gente, quantidade de pessoas, né? E podiam acompanhar mais ou menos o que estava acontecendo de importante em todo o mundo ocidental e julgar. Hoje em dia me parece que isso é impossível. Quantas pessoas lá na Suécia dominam sul-coreano ao ponto de saber as sutilezas do sul-coreano? Do coreano, aliás, não só, do idioma coreano. E o volume de publicações também hoje é muito alto. Eu acho que... Parece que eles fazem um pouco de média, porque é humanamente impossível que uma banca examinadora consiga acompanhar tudo isso. Mas eu não acho que esses prêmios, eles não funcionam como você está pensando, não. Eu não acho que eles pegam a produção inteira e fazem um filtro, não. Já existe um filtro prévio baseado de network. Lobby, né? Do lobby político, as indicações, as pressões, né? Agora por isso que entra a questão do rodízio de continentes. Para mim está na cara que isso está acontecendo.
Sim, é verdade. E também a tendência do Prêmio Nobel, a partir de um certo momento, foi muito prestigiar pequenos países periféricos, vamos dizer assim. Sempre foi uma tendência dele, sempre foi não, virou uma tendência recente deles. O que talvez seja bom para o escritor, né? Sim. O escritor lá do descafundó do nada, aí ganhou o Prêmio Começar Nobel, né? a publicar no Uruguai, que é um país bem pequenininho, sabe, tem a chance, né? Então, Não, eu não acho que conhecemos... quanto mais exótico, melhor suas chances. Ah, tá bom, então... Belize, na América Central, alguma coisa assim, né? Vamos lá, a última notícia, então. The Atlantic. Isso é você que me mandou também, né, de que the elite college students who can't read books. Os estudantes, alunos das universidades de elite que não conseguem ler livros. Você chegou a ler, eu não li o artigo inteiro, você leu, você sabe do que se trata, né? É uma constatação que está sendo feita lá nos Estados Unidos, que mesmo os estudantes das melhores universidades, eles não conseguem ler livros porque não foi um hábito construído na idade escolar. Olha aqui, ó. Um professor, Nicholas Dames, é um professor da Universidade de Colômbia, ele dá aula de literatura, ensinava, né, desde 1998, percebeu que na última década, fenômeno de uma década para cá, os estudantes não conseguem ler. Daí ele conversou com os colegas professores que relataram o mesmo problema, que muitos estudantes chegam nessas universidades de elite, né, Ivy League, Columbia, completamente despreparados para ler livros, né, com desconhecimento de clássicos básicos assim da literatura em língua inglesa. Ele está dizendo aqui que ele teve problemas para conseguir ter discussões, debates intelectualmente sofisticados com a turma, em tarefas que eram sobre Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, ou Crime e Castigo, do Dostoiévski. Mas O pessoal não é conseguia curioso, acompanhar. esses livros são ensinados nas escolas americanas. Aí Pois a é, única explicação para mim é que esses estudantes estão entrando na internet e fazendo os deveres com a internet e não conhecem os livros. É a única explicação. é uma coisa impressionante ver isso acontecendo nos Estados Unidos. Existe uma decomposição, né, em todo o mundo, decomposição cultural, barbarização, mas você vê isso chegando nas universidades americanas e no estalar de Deus, foi de repente. Se você volta a 20 anos, 25 anos, começo do século, ano 2000, 2001, as universidades americanas eram realmente algo assim que você respeitava. Sim. Na verdade, Diogo, eu fiz um curso de inglês em Boston, eu viajei de férias para lá, aí eu já sabia inglês, mas eu queria treinar bem no ambiente nativo, né? Eu me matriculei no curso de inglês pela manhã, então passeava à tarde, estudava de manhã. E aí eu conheci várias pessoas de outros países, conheci um muçulmano também. E aí eu perguntei para o muçulmano, né? O muçulmano estava fazendo universidade nos Estados Unidos, né? Aí eu perguntei para ele, mas você pretende morar nos Estados Unidos? Aí ele olhou para mim como se eu fosse doido, né? Aí ele, não, por que diabo que eu vou querer morar aqui? Aí eu, mas você não está aqui? Aí ele diz, veja bem, a educação nos Estados Unidos vale a pena, mas eu não quero não quero viver na sociedade americana. Agora a educação vale a pena. E eu fiquei impressionado com a quantidade de muçulmanos, inclusive de ricos, que tinham nessa escola e estavam todos fazendo universidade americana, não com o objetivo de morar nos Estados Unidos, mas de voltar para lá. De tão forte que era a educação americana, né? Que mesmo Esse pessoal de outros continentes alguém que continua indo para rejeita. lá no piloto automático, mas está na cara que a coisa degringolou, né? Sim, perfeito. Eu acho, é como você diz, existe o prestígio, existe a máquina funcionando de bolsa, não sei o quê. O povo está indo para lá, mas eu acho que cedo ou tarde a ficha vai cair. O problema é Vai. quem vai substituir os Estados Unidos como o grande refúgio educacional. Não sei. Teremos Instagrams brasileiros.
O mundo vai começar a acompanhar carrosséis e stories para se formar intelectualmente. Estamos chegando ao fim. Agradecer, Douglas, fazer comentários aqui, perguntas, né? Teve pergunta que o pessoal mandou durante o mês. Queriam saber primeiro como é que foi a Flipomerode. Olha, a feira está começando, foi o segundo ano. A Danúbio participou, convidada no stand de editoras independentes, então é uma feira pequena. E do segundo dia, que a gente participou 2 dias, o segundo dia choveu para burro, então o movimento foi ruim. Então, o movimento realmente não foi bom. O que eu aprendi com essa feira? Eu aprendi que a Danúbio tem mais público do que a feira em si. Porque eu fiz o Casa Danúbio, que é um evento paralelo, e eu vi que foi muito fácil de angariar e convidar as pessoas. Então eu torço para que a feira continue crescendo e tenha divulgação, e em 2025 seja melhor, e que a Danúbio possa participar, mas isso seria bom para a região, e que ela tenha realmente bibliodiversidade. Eles falam muito em bibliodiversidade, e eles convidaram a Danúbio, que não é uma editora que publica nos outros publicam. Então, o Carlos Henrique Schroeder foi muito bacana nisso, o curador, e realmente trouxe bibliodiversidade para a feira lá, convidando uma editora que não é igual às outras. Espero que ele aumente essa bibliodiversidade e ponha mais editoras diferentes, verdadeiramente diferentes, né? E eu pretendo fazer o evento Casa Danúbio anualmente. E talvez até de forma itinerante, viajar pelo Brasil. Eu tinha a ideia já de fazer encontros de escritores e acabei fazendo de modo apressado e improvisado, deu certo. Então, ano que vem fazer de novo. Quero que você esteja presente, todos vão dar um jeito de participar dessa próxima vez. E então foi isso que aprendi, valeu mais a pena como aprendizado. A feira em si, como venda de livros, não foi muito boa, mas eu dou um crédito para eles, que a organização estava muito profissional, bem feita, caprichada, e é um evento começando numa região pequena. Pomerode tem 30 mil habitantes, a cidade maior que tem do lado é Blumenau, com 400 mil. É uma cidade turística que está começando a investir pesado no turismo. Então, eu acho que em longo prazo pode ser realmente uma festa literária bastante interessante, bastante importante. Tomara que dê certo. Outra pergunta foi sobre as vendas do livro do Milton, se elas tinham aumentado muito por causa da indicação como semifinalista do Prêmio Jabuti. Não deu para medir ainda. Vendeu alguma coisa online, mas o livro tem distribuição em livraria, isso aí só vai dar para ver mais para frente com alguns relatórios. Então não deu para sentir. Deu para ter como termômetro não as vendas, mas a rede social. Deu bastante gente seguir a editora e seguir o Milton. Bastante gente também que entrou e saiu, que olhou e não gostou. Mas teve um certo fluxo. Dia 5 vai ser divulgado os finalistas, ou vai ser ele vai estar lá na lista de novo. Talvez tenha mais um fluxo de curioso indo procurar quem que é esse cara, né? Quem que é essa editora também. Se tiver gente online aí, quiser fazer pergunta rapidinho. Enquanto isso, eu vou lembrar da nossa livraria, se acompanhou até aqui. Lembra dos nossos livros, lembra da livraria, livrariadanubio.com.br. Dá uma olhadinha no nosso catálogo. Nosso catálogo, eu sempre digo, é um catálogo de literatura contemporânea, basicamente, mas tem livros de outros assuntos. Tem ensaístas brasileiros muito bons também. Eu pretendo também dar bastante espaço para esses escritores. E a ideia é publicar o pessoal que não tem espaço nas grandes editoras, por diversos motivos. Um deles, a tal da cultura woke, né, que é um filtro. Então, nosso catálogo publica gente boa, e agora nós temos até um semifinalista do Jabuti. Então, dá uma olhada na livrariadanubio.com.br. A gente vai fazer Black Friday, Black November, não sei. Dá uma acompanhada depois para saber quando é que vai começar, e vai ter bastante desconto. Os nossos livros, além de serem muito bons, eles são baratos, sinceramente baratos. Se você puser em dólares, os nossos livros são ridiculamente baratos. A logística do CEDET, que é quem administra ali a livraria, é excelente. Não precisa comprar pela Amazon, compra direto pela livraria, ajuda a editora e não vai ficar devendo em nada o frete, porque eu não sei qual foi a magia que eles fizeram lá em Campinas, no centro de distribuição deles, mas a coisa realmente é bem eficiente, chega em 2, 3 dias assim, no sul e no sudeste, rapidinho. Molezinha. Então, vale a pena comprar direto da livraria, livrariadanubio.com.br. Tem o nosso blog também, editoradanubio.com.br. Tem o blog, saiu um conto do Samuel essa semana. A gente vai continuar publicando e pretendo dar mais frequência para isso. E é isso. Então, aquele negócio lá, curta, compartilha, aquela pataquada toda. E os episódios anteriores que estão no Spotify, né? Acho que é legal que o pessoal escute todos, porque a coisa meio que se complementa, tudo que a gente está falando, né, Douglas? Sim, alguém está perguntando se vai ter mesmo concurso literário da Danúbio. Ah, não vi aqui, deixa eu ver. Peraí. Tem pergunta aqui, eu nem vi. Gustavo Guimarães.
Sim, vai ter o Prêmio Danúbio de Literatura, 2025, estou definindo como é que vai ser exatamente. Certamente uma das premiações é ser publicado pela editora, então abrindo as portas de uma comunidade literária, para que preparem seus originais. Então já prepare, conto e romance, certamente já pode, você já tem algo aí, já vai polindo. Escritores que já publicaram para a Danúbio, lógico, não vão participar do concurso, provavelmente eu vou pedir para que o pessoal me ajude como jurado, acho que eu quero que tenha a particularidade de ser um prêmio que escritores dão a outros escritores, né? Então, quero que o júri seja composto por escritores, né? Por romancistas e contistas. Então, não vai ser aquela coisa acadêmica, aquele olhar de professor universitário. Então, já vou preparando, vai sair em 2025. No comecinho do ano, eu pretendo já fazer uma chamada para que o pessoal prepare os originais, né? Porque eu sei que, a partir do momento que eu anunciar que tem o concurso, o pessoal vai ter que preparar esses livros. Então, eu vou dar um prazo até daí, finalmente, abrir as inscrições e fazer a premiação. Talvez, é uma das ideias, o Christian, o marketing aí me deu a ideia, gostei, e quem sabe fazer a cerimônia de entrega do prêmio junto com a Casa da Danúbio 2025, fazer tudo junto, né? Talvez seja interessante e já mobiliza o público, faz uma coisa só. Então vai sair o concurso. Mais alguma pergunta? Aí, Douglas, tem mais algum comentário antes que acabe a tua luz aí? Não, por mim, ok. Então acho que é isso, pessoal. Obrigado por tudo aí, por aguentarem. Até mês que vem. Abraço, Douglas. Tchau.